E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Como é que vocês estão, galera? Ouça podcast. Afinal, hoje saiu a retrospectiva do Spotify, estamos muito bem lá no Spotify. Obrigado a você que nos segue lá, mesmo que você não ouça podcast no Spotify, você pode nos seguir por lá, isso nos ajuda a sermos descobertos por mais pessoas lá no Spotify. E essa semana teve um BTcast muito legal sobre pentecostalismo e racionalismo, que eu quero desafiar você a ouvir, porque, mano, que papo de gente grande a gente tá tendo lá. Na verdade, o gente grande fica por conta do Kenner Terra e do Gutierrez Siqueira. Vamos responder mais algumas perguntas, mas antes quero lembrá-lo que você sempre pode comprar na Amazon, sempre que você puder e quiser, obviamente, pelo link do Bibotalk, e o link está aqui na descrição deste BTcast. Lembrando que sempre que você compra na Amazon pelo nosso link, a gente é muito abençoado, a gente ganha uma comissão e essa comissão tem ajudado a pagar as contas, tem ajudado a pagar esse escritório, por exemplo, onde eu estou agora, aqui no XYZ, e claro, você pode ser um mantenedor recorrente do nosso ministério desde 2015. Eu vivo das ofertas que entram dos mantenedores aqui do Bibotalk. Mas vamos responder perguntas, afinal é para isso que vocês estão aqui. E a primeira pergunta é: batismo nas águas só se for legalmente casado? Então, gente, não há uma regra bíblica para o batismo. Tecnicamente, na Bíblia, as pessoas acreditam em Jesus e são levadas ao batismo. É esse o procedimento que a gente tem na Bíblia Sagrada. A pessoa ouve a mensagem, entende que Jesus Cristo é o Senhor, se submete ao senhorio de Jesus Cristo, desce as águas, né? Ou é batizada. Tecnicamente, esse é o princípio bíblico. Obviamente, no decorrer do desenvolvimento da igreja, vai havendo algumas regras, vai havendo algumas institucionalizações. No Novo Testamento, me ajude aí se você souber, eu não lembro se tem regras tão claras. E eu entendo no Novo Testamento é isso. Acreditou em Jesus Cristo, é levado ao batismo. Mas a Bíblia fala tanto em doutrina, fala tanto no conteúdo da pregação dos apóstolos, que se pressupõe, e fé inclusive no Novo Testamento está ligado a um conjunto de crenças, a uma confiança em Deus, e essa confiança é alimentada por uma série de coisas que eu entendo sobre Deus e entendo a partir da pregação da palavra. Eu acho saudável essa burocratização, por assim dizer, que a igreja foi instituindo, que se batiza pessoas que passam por um curso de batismo, porque desde muito cedo tem a ideia de se catequizar as pessoas, de ensiná-las no caminho da igreja, e essa é uma herança que a gente tem também da reforma protestante, de se catequizar as pessoas, de ensinar o catequismo e depois levar essa pessoa ao batismo. Ainda que em igrejas tradicionais a criança já é batizada desde criança. Agora é o seguinte, pressupõe aqui que você está numa igreja credo-batista, que só se batiza adulto, e talvez aqui o seu pastor não queira lhe batizar porque você não está casado legalmente. Aí a pergunta, na verdade, é: por que você não está casado legalmente? Se você está numa igreja, por que não seguir os rituais de casamento que essa igreja tem? Que é o quê? Casar no civil e no religioso. Por que você não segue isso? Mas a gente já está junto há tanto tempo e tal, e servimos ao Senhor. Pô, legal, oficializa perante o Estado, que já está, né? Se vocês estão mais de 6 meses, já está perante o Estado. Oficializa perante a comunidade. Lembre-se, gente, não precisa ser uma mega festa. Chama o pastor, chama a testemunha, faz um churrasco e tá tudo certo. Para mais detalhes, veja a super mega live que eu fiz com o pastor Cacau, tá aqui no nosso canal, Tretas e Facetas do Casamento. A gente fala um pouco mais sobre isso. Então a pergunta para mim é essa: por que não legalizar a parada? Outra pergunta: Bibo, elementos e rituais judaicos dentro da igreja, chofar, arca da aliança, apresentação de criança? Bem, ela deve estar perguntando sobre a validade desses elementos, né? Eu vou começar de trás para frente, porque a apresentação de criança é uma prática judaica, inclusive já falei isso aqui no canal há anos atrás, a gente não pode apresentar crianças e usar a referência: irmãos, nós não batizamos crianças porque acreditamos que a criança tem que crer para depois ser batizada. Nós fazemos como Jesus, que foi apresentado ao templo. Então, gente, não dá para usar esse argumento, porque só homens primogênitos eram apresentados no templo. Então não se encaixa, ok? Eu apresentei a minha filha e ela é mulher. A gente meio que trouxe a apresentação de crianças, né, do ritual judaico, mas é porque as igrejas credo-batistas parece que sentiram falta de um batismo infantil e colocaram aí a apresentação de criança. Eu não vejo problema nessa prática, eu acho ela legal, mas ela não tem um tom místico. Uma coisa que eu vejo muito nas comunidades é essa necessidade. Pô, tu não vai apresentar teu filho? Por exemplo, o Kalel, meu filho de 1 ano e 4 meses, ele não foi apresentado ainda. Por quê? Porque eu estava há menos de 1 ano numa igreja, e aí tanto
momento que veio a pandemia, tudo, e mesmo depois que voltou os cultos presenciais, eu já não sabia se ia permanecer naquela igreja. Daí me perguntavam, cara, mas tu não vai apresentar o Kalel? Eu falei, não, gente, eu não apresento o Kalel para Deus. O Kalel já foi apresentado para Deus no ventre da mãe dele. Quando o Kalel nasceu, já orei, entreguei a Jesus. O Kalel, meu filho, já está apresentado a Deus. A gente não pode tornar a apresentação de criança um substituto fajuto para o batismo infantil, gente. Que o batismo infantil ainda tem um lastro histórico, por mais que eu não concorde, acho que seja uma prática equivocada, mas tem um lastro histórico, tem margem na Bíblia para se entender o batismo infantil, entendeu? Ainda que eu seja credo batista e acredite no batismo por crença e por imersão e tudo certo. Mas a gente não pode dizer que o pedobatismo tá tudo errado e tal. Não, tá errado porque eu sou credo batista. Vocês entendem isso, gente? Para mim é um erro teológico, não é uma heresia. E eu amo os meus irmãos que batizam crianças. A metade da internet não tem maturidade para entender esse tipo de coisa. Isso tá errado. Onde já se viu? Porque a Bíblia... Calma lá, pera lá. Então a gente não pode transformar a apresentação de criança num pseudo batismo infantil. Então eu não apresentei o Kalel. Agora a gente está na onda dura, estamos gostando. É bem provável que faremos a nossa tenda lá. Aí sim, passando a pandemia, o senhor Kalel será apresentado não a Deus, mas a comunidade que vai me ajudar a educar o meu filho, sabe? E vai me ajudar a apresentar Jesus pro meu filho. Então eu apresento para a comunidade. No fundo, eu não apresento para Deus. Então esse é um elemento judaico importado do judaísmo que eu não vejo problema, desde que não seja espiritualizado dessa maneira. Por quê? Porque o meu problema com os outros elementos, como chofar, arca da aliança, cara, isso não faz sentido, porque se espiritualiza. Por exemplo, irmão, vou lá tocar um chofar porque a igreja está em batalha espiritual e o chofar era tocado para chamar para a guerra. Cara, então, é um tipo de simbolismo que não faz sentido, na minha opinião. Bibo, mas é uma heresia fazer? Eu acho que também não é uma heresia, né? Mas é desnecessário. Outra, para que ter a arca da aliança? Vamos ler Hebreus, por favor. Gente se vestindo de sacerdote, pelo amor de Deus, gente. Somos todos sacerdotes a partir de Jesus e ele é o sumo sacerdote. Vamos ler o livro de Hebreus, gente, por favor. Inclusive tem um BTcast muito bom com o Wilson Porte sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. Vamos botar estrela de Davi na igreja, por exemplo. Eu conheço uma igreja que tinha, eu não sei se tem ainda, aqui em Joinville, que ela tinha no salão de festas lá da igreja um monte de estrela de Davi e tal. Cara, não faz sentido isso, né? Enfim, menorá, legalzinho menorá, mas não é um símbolo cristão, gente. É um símbolo que no Antigo Testamento pode apontar para algo que se concretizou no Novo, mas o cristianismo em si não usa. A gente tem a cruz, a gente tem o peixe, a gente tem a bacia com a toalha, a gente tem o sepulcro. Não vamos ficar pegando coisa do Antigo Testamento que não faz sentido para a nossa fé. Se eu fosse judeu, ficaria até meio chateado, beleza? Então eu acho meio desnecessário elementos judaicos na liturgia cristã, tirando a apresentação de criança pelos motivos que falei anteriormente. O dízimo é uma prática para a igreja de hoje ou da velha aliança, assim como o sábado? Gente, sobre dízimo, vou deixar o link aqui, nós temos um BTcast de 1 hora falando sobre dízimos e ofertas e não existe nada melhor em língua portuguesa do que esse BTcast que a gente fez. Victor Fontana e Alexandre Melhoranza dão um show na apresentação da questão do dízimo. Grosso modo, para você ficar com uma resposta. Sim, o dízimo é para nós hoje. Não no sentido que era ensinado no livro de Malaquias. Não. Agora, o princípio do dízimo permanece, que é o quê? Entregar parte do que nós ganhamos ao Senhor. Entregar ao Senhor é entregar à igreja. O sábado, nós não guardamos o sábado, mas o princípio do sábado permanece. Precisamos tirar um dia de descanso, senão vamos morrer, vamos ter burnout, vamos ficar estafados, chatos e sobrecarregados. Então, o princípio das leis do Antigo Testamento, eles permanecem, gente. O princípio permanece, não a prática literal. Precisamos ter sabedoria. Os 10 mandamentos, lei moral de Deus, válida para hoje. Mas lá na lei moral fala para guardar o sábado. A igreja começou a guardar o domingo. Por quê? Porque ela entende a essência. A essência do mandamento é que precisa ser preservada. Nos dias de hoje, ainda convém corrigir as crianças com a vara? Olha, isso deu uma polêmica tempos atrás, né? Gente, vamos lá. Aqui eu me apoio fortemente numa thread do meu amigo Igor Miguel, ou thread, não sei como é que o pessoal chama aqui no Twitter, e eu concordo plenamente. Primeiro, que tem que deixar bem claro, não existe um mandamento bíblico da vara. Não existe nada da Bíblia que seja uma ordenança, que seja um mandamento que diga que nós devemos corrigir o nosso filho com vara, certo? Não existe. Isso não está nos 10 mandamentos. Isso é uma orientação do livro de Provérbios que é sapiencial.
A gente não pode... vou reformular a frase. Agora tem edição, né? Esqueci. A gente precisa tomar muito cuidado para fazer doutrinas com livros sapienciais. Principalmente entender que eles são promessas. Cria a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer nunca se desviará dele. Gente, tem um monte de criança criada na igreja desviada. Então não é um princípio. Eu criei meu filho na igreja, é sinal que ele não vai se desviar. Não, gente. Não dá para levar a literatura sapiencial como promessa. Assim como não dá para levar a literatura sapiencial como mandamento. Literatura sapiencial é uma orientação. Então, o Igor Miguel deixa bem claro, não há o mandamento da vara na Bíblia. A correção física para educar filhos não está nos 10 mandamentos e tampouco nos ensinos de Jesus e nas orientações apostólicas. Entendeu, gente? Biblicamente não dá para alegar que a vara é o mandamento. O uso da vara é uma orientação dentre várias, de uma obra de natureza didática que são os Provérbios de Salomão. Um princípio básico de interpretação bíblica é o respeito ao contexto literário, que é o que eu estava falando. Não dá para fazer promessa, não dá para fazer mandamento com base em literatura sapiencial. Elas são orientações para a vida, que muitas vezes não dá para levar literalmente. Porque também fala para dar varada no tolo. E tu não vai ficar batendo em gente tola. A mesma coisa vale para o seu filho. Concordo com o Igor aqui. A eventual correção física feita de maneira cuidadosa, simbólica e em momentos muito específicos da infância tem sua eficácia? Sim. Mas seu uso não é compulsório e tampouco um mandamento. Então, gente, é muito legal essa thread no Twitter. Eu até vou salvar ela aqui. Vai estar o link aqui na descrição deste vídeo, porque vale muito a pena você dar uma lida no que o Igor fala sobre isso. Então, não existe um mandamento bíblico para vara. Eu usei chinelo havaianas por um tempo na minha filha, porque vi necessidade, mas não é uma obrigatoriedade. Porque o coração da criança é estulto e só a vara vai afastar a estultícia. Não. Você pode educar a criança sem a vara, tá? É mais difícil? Deve ser. Como podemos ter certeza da nossa salvação? Confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente para me salvar. E como eu sei que sou salvo? Pelos frutos que dou. Deus abençoe. Lembrando que as perguntas, elas ocorrem sempre lá no nosso Instagram, @Bibotalk. Beleza? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e, como eu sempre digo, ouçam podcast.